Revisar por flashcard realmente pode te fazer ser aprovado no vestibular? Olá, eu sou o Rômulo de Moraes, sou professor do melhor cursinho da minha cidade, passei em segundo lugar na Federal de Grande Dourados para Medicina e hoje faço medicina na melhor particular do estado de Goiás com bolsa 100%. Bom, e a primeira coisa que eu preciso te falar sobre revisão é que a revisão é extremamente necessária. Para passar no vestibular, você precisa de revisão. Mas uma segunda coisa que eu preciso te falar, e eu tenho responsabilidade com você ao dizer isso, é que nem todo mundo que passou no vestibular fez uma revisão de forma 100%, fez uma revisão 100% correta. Mas, Rômulo, você não está sendo muito radical dizendo isso? Não, eu não estou sendo muito radical. E eu te explico da seguinte forma. O seu conhecimento é como se fosse um líquido, e esse líquido você coloca em um balde. Ao longo do tempo, esse balde vai surgindo furos. Esses furos vazam o líquido que se chama conhecimento. E como você tampa esses furos? Você tampa esses furos com um método que se chama revisão. Ao tampar esses furos, você está colocando mais líquido no balde e, consequentemente, você está se preparando para o vestibular para ir com o máximo de conteúdo, com o máximo de líquido dentro desse balde. Mas é impossível ir com o balde cheio e sem furos. Então é impossível passar no vestibular fazendo revisões 100%. Então eu tenho responsabilidade para te dizer isso, porque isso gera muita ansiedade. Muitos alunos acham que quem passou no vestibular fez 100% a revisão, fez o cronograma de revisão inteiro, e isso é uma grande mentira. A revisão, ela não é possível de ser feita em um ano no conteúdo de vestibular, e você com certeza vai deixar de revisar alguma coisa. Você vai priorizar algumas revisões, mas você também vai deixar de revisar alguns conteúdos. E a segunda coisa que eu tenho para te falar hoje é que revisar ativamente também é extremamente necessário. Mas, Rômulo, já me disseram isso. Já me disseram que tem que revisar, fazendo com que o meu cérebro seja o autor do conhecimento naquele momento. Eu não posso reler, eu não posso grifar, eu não posso fazer métodos passivos de revisões. Eu preciso de um método ativo. Bom, eu sei que já te disseram isso. Mas, o que não te disseram é que a revisão também precisa de um gatilho. Experimenta você, em uma segunda-feira, reservar meia hora para fazer uma revisão. E aí lá nessa revisão você vai revisar, por exemplo, modelos atômicos. Você revisou os modelos atômicos e ao final dessa revisão você coloca lá no seu checklist que você revisou tal conteúdo. Bom, isso é extremamente importante, você está fazendo realmente uma revisão, mesmo que você tenha feito de modo ativo, mas esta revisão não foi 100% eficiente, porque a revisão precisa de um gatilho. Vou te explicar com um segundo exemplo. Agora experimenta você fazer um simulado no sábado e errar uma questão de modelos atômicos. E na segunda-feira você vai revisar esse conteúdo de modelos atômicos, sabendo que quando você viu esse conteúdo anteriormente, isso estava fresco na sua mente. Então você fica com raiva de ter errado isso. Isso é um gatilho, você vai revisar de forma muito mais excelente na segunda-feira. Você vai saber como preencher essas lacunas, você vai saber quais lacunas você precisa preencher, então a sua revisão fará mais sentido. Logo, a revisão também precisa de um gatilho. Isso não te disseram. Então, faça a revisão de modo ativo e faça a revisão com um gatilho. Bom, agora que você já sabe que a revisão precisa necessariamente ser de modo ativo, precisa ter um gatilho e você precisa fazer revisão, agora vamos aprender como fazer uma revisão. Bom, existem duas formas de fazer uma revisão e a primeira que eu costumo indicar para os meus alunos também é, quando você for fazer uma lista, deixar 5 exercícios no final dessa lista. E quando você tiver que revisar esse tal conteúdo que você já viu, pegue esses exercícios e faça direto. Depois de fazer esses exercícios, você vai ter lacunas para preencher no seu conhecimento e você vai atrás de preencher essas lacunas com o livro ou com uma videoaula ou com o seu resumo. Então, essa é uma forma excelente de revisar. Lógico que depois de você ter um erro no simulado. Então, os erros você também já sabe que eles vão guiar o seu cronograma de revisão daqui para frente. Mas o nosso vídeo é sobre flashcard. Então, como revisar com flashcard? E a primeira coisa que eu tenho que te falar sobre os flashcards é que você não pode perder tempo fazendo os seus flashcards. Como assim, Rômulo? Eu preciso de flashcard para fazer, então eu preciso necessariamente construir os meus flashcards. Não, você não vai fazer os seus flashcards, você vai utilizar alguma IA para fazer os seus flashcards. Então você vai utilizar ou o Notebook LM, ou o Gemini, ou o ChatGPT, ou o Claude. Eu indico mais o Notebook LM, para você não perder tanto tempo fazendo os seus próprios flashcards. Ou também você pode baixar o Anki e subir um arquivo de revisão que você encontra na internet sobre qualquer assunto do ensino médio para fazer essas revisões. Outro problema é que você também precisa de um termômetro para analisar esses flashcards. Como assim? Como você não vai fazer os seus flashcards, você precisa de um termômetro de
qualidade. Então, você precisa analisar a qualidade desses flashcards. Será que esses flashcards realmente têm alguma qualidade? No Notebook LM, você precisa fazer também um prompt de qualidade para que ele faça os flashcards da maneira correta, para que ele faça o flashcard da maneira que vai cair no seu vestibular. E se você for fazer pelo Anki, você precisa também analisar se esses flashcards são excelentes para o conteúdo que você vai fazer na sua prova. Então você precisa ter um termômetro de qualidade e de relevância sobre esses flashcards. Da seguinte maneira, você não pode fazer flashcards que sejam muito básicos. Então, por exemplo, caiu um flashcard de qual a unidade de medida da velocidade. Bom, isso não é necessário para você fazer em um flashcard. Você vai fazer flashcards mais necessários, que podem ter um potencial de cair em questões que você vai fazer no vestibular. Então, esses flashcards mais básicos você vai deixar de lado e, se possível, procurar outro arquivo no Anki ou procurar fazer um prompt melhor no Notebook LM para ele guiar os seus flashcards da maneira correta. E a última coisa sobre os flashcards é que eles precisam ter uma praticidade. Eles precisam ter uma versatilidade. Você precisa ir para lugares como cursinho e aprender a fazer esses flashcards no momento que der. Então você chegou antecipado no seu cursinho, 10 minutos, você vai abrir o seu flashcard e você vai fazer flashcards. Então o seu flashcard precisa ser portátil. Você precisa ter ele no aparelho celular, ter ele num tablet, num notebook, onde você consegue abrir e fazer em qualquer lugar. Você chegou cedo em casa, está na academia, sobrou um tempo, faça flashcards. E essa é uma grande vantagem do flashcard que eu vou te dizer agora. Você não vai encontrar nenhum outro método como o flashcard, que você consegue fazer quando está cansado e quando está desanimado e ter um bom rendimento de aprendizado, de revisão. Então, flashcard eu costumo fazer para a faculdade de medicina e eu consigo fazer flashcard totalmente quando eu estou cansado e consigo absorver totalmente também esse flashcard. Então, o flashcard ele é um método que eu costumo dizer que é para preguiçoso mesmo. Então, quando você está com preguiça em algum momento, você consegue fazer flashcard e você consegue obter lucro. Você consegue obter o conhecimento realmente com esse flashcard, mesmo estando cansado. Então, essa versatilidade, essa portabilidade do flashcard, você também precisa ter. Logo, use e abuse do flashcard para conseguir a sua tão sonhada vaga no vestibular. Ele é extremamente necessário, ele precisa de um gatilho, ele precisa ser um método de revisão ativo, você precisa ter um termômetro de qualidade e de relevância e você precisa ter uma portabilidade desses flashcards. Esses são os parâmetros para você conseguir fazer uma boa revisão e eu espero ter te ajudado. Muito obrigado, até a próxima!